são as ETFs. E agora eu vou te ensinar usando minha caneca aqui da Tailândia de como são as ETFs. E agora eu vou utilizar minha caneca aqui da Tailândia para te mostrar como é simples entender como é ETF. São as ETFs. E agora eu vou usar minha caneca aqui da Tailândia para te ensinar o que é uma ETF. Então, primeiro são as ETFs. E para te ensinar o que é ETF, eu vou usar minha caneca aqui da Tailândia para você entender de uma vez por todas como que é o funcionamento de uma ETF. Mas para isso eu preciso que você entenda o que é uma ação. Quando eu falo que eu investi em uma ação, significa que eu estou comprando participação de uma empresa. Então vamos imaginar que isso daqui é o Banco Inter, é o Nubank, é a Apple. Quando eu compro ação dessa empresa, eu estou me tornando sócio dessa empresa. Mas quando eu compro uma ação específica, é muito mais arriscado, porque se eu colocar o meu dinheiro aqui, eu posso chegar a zero com o meu dinheiro, ou pode se valorizar muito também. Mas o risco é muito maior e é muito mais difícil para o investidor iniciante fazer isso, porque antes de investir numa empresa, você tem que saber analisar os fundamentos, o lucro, dívida, histórico de crescimento, entre outras centenas de coisas, antes de investir numa ação. Já nas ETFs é diferente. Você vai comprar uma cesta de ativos. No caso aqui, uma caneca de ativos. Então essa caneca, no caso a ETF, vai vir cheia de ações dentro dela, cheia de empresas. Você não vai escolher as empresas que estão dentro dessa caneca. Você vai comprar uma ETF pronta. Existem centenas, talvez milhares de ETFs no mercado. Por exemplo, a mais famosa que é a IVV. A IVV você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você compra essa caneca com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e você tem a certeza que você sempre vai ter as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se uma deixar de estar no top 500, ela vai sair para a próxima entrar. Tudo isso de forma automática. E por que é mais simples investir em ETFs? É muito mais diversificado, ou seja, o seu risco é muito menor e é muito mais rápido de investir. Você não precisa analisar todos os fundamentos de todas as empresas que estão dentro dessa cesta. Você vai analisar algumas coisas da ETF. Taxa de administração, que normalmente é muito baixo, por exemplo, da IVV 0,03, isso facilita muito a vida do investidor iniciante. Você vai analisar os dividendos, se for nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil ainda não distribui dividendos, e você vai analisar o índice que essa ETF segue. O que é o índice? O índice é sempre que eu falo igual a IVV, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que no caso é o índice S&P 500. Sempre uma ETF vai seguir um índice, ou seja, a IVV segue o índice S&P 500, que segue as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem a BOVA11, tem o índice Bovespa aqui do Brasil, que é as 60 maiores empresas do Brasil, ou seja, a ETF BOVA11 ou outras ETFs que existem também, que seguem o índice Bovespa. Você sempre vai ter as 60 maiores empresas do Brasil aqui dentro dessa caneca, ou seja, é muito mais diversificado, seu risco é muito menor. Por isso eu tenho certeza que as ETFs é o melhor investimento para os investidores iniciantes começarem a investir em ativos de renda variável. Lembrando que todos os investimentos que eu vou falar aqui hoje são ativos de renda variável, galera. Eu não vou falar nenhum de renda fixa porque esse já é óbvio que é os investimentos para iniciantes. Eu vou estar mostrando aqui como que o investidor iniciante vai começar a colocar o pezinho na renda variável. Então, o primeiro investimento são as ETFs. Você entendeu de forma prática que o que é uma ETF, que é uma cesta, no caso que é uma cesta de ativo, no meu caso é uma caneca da Tailândia aqui, que eu comprei quando eu fui para lá, mas você vai estar muito diversificado e sempre seguindo aquele índice que você decidiu seguir, seja o S&P 500, o índice Bovespa, Nasdaq 100, tem vários índices, você pode investir em várias ETFs, você pode montar uma carteira somente de ETFs. Se você quiser um vídeo completo só de ETFs, comenta aqui embaixo também. Comenta aqui embaixo. E agora o segundo investimento que eu gosto muito para iniciantes são os fundos imobiliários. São os meus investimentos favoritos. Tanto que o nome do meu curso é DNA, né? Dividendos no automático. E não tem investimento melhor para receber dividendos. Ou seja, dividendos, se você não sabe, não tem investimento melhor para receber dividendos que os fundos imobiliários. Lembrando que a melhor fonte de renda passiva que existe são os dividendos.
são dinheiro que você ganha enquanto você dorme. Então, os fundos imobiliários são o melhor investimento gerador de renda passiva para você. E por que eu gosto de fundos imobiliários para o investidor iniciante? Porque eles são menos voláteis do que uma ação. Ao investir em fundo imobiliário, você vai estar investindo no setor imobiliário. E nós brasileiros já temos muitas conexões com imóveis. Desde que a gente nasce, a gente fica escutando ter a casa própria, comprar casa, investir em terra, tudo isso. Então a gente já cresce sabendo como investir em imóveis. E você pode fazer isso através da Bolsa de Valores, que o risco é muito menor, apesar de você não acreditar agora de primeiro. Eu sei que as pessoas têm uma resistência, principalmente o investidor iniciante, tem uma resistência de entender os fundos imobiliários. Eu te garanto que é muito melhor do que você comprar uma casa para colocar para alugar. Por quê? O risco de você comprar uma casa e colocar para alugar é muito maior. Todo o seu patrimônio vai estar naquele tijolo daquela casa. Os fundos imobiliários, ao investir, você vai estar muito mais diversificado. Você pode investir em vários imóveis. Um único fundo imobiliário tem 15, 20, 30 ativos em carteira, ou seja, 30 imóveis em carteira. Você, ao comprar, por exemplo, o VISC11, que é um fundo imobiliário bem famoso do setor de shopping, você vai estar se tornando dono de mais de 15 shoppings. Ou seja, você vai estar muito diversificado. Se um shopping quebrar, outro quebrar, outro quebrar, outro quebrar, você ainda vai ter. Você nunca vai investir em um único fundo imobiliário. Você vai investir em 2, 3 de cada setor. Você vai estar muito diversificado e você vai receber dividendos todos os meses. Dividendos funcionam como aluguéis. Como você vai estar investindo no setor imobiliário, esses shoppings que você vai se tornar sócio, ele tem os lojistas, as pessoas que alugam aquelas lojas e pagam aluguel para o shopping. O shopping, recebendo esse aluguel, ele repassa para os cotistas, no caso eu e você, daqui a pouquinho, que você vai começar a investir também em fundos imobiliários. Então é muito bom os fundos imobiliários para receber dividendos no automático, de forma passiva ali. Você investe e todos os meses vai cair dividendos na sua conta sem você fazer exatamente nada. E a volatilidade é muito menor do que ações. Por quê? São investimentos em imóveis. Em imóveis, a gente sabe que a volatilidade é muito menor. É a mesma volatilidade que você vai ter comprando a sua casa própria, você pode ter também nos fundos imobiliários. Mas lógico que você tem que aprender a investir com responsabilidade e segurança. E dentro dos fundos imobiliários existem os FOFs, que funcionam mais ou menos como as ETFs. Os FOFs são fundos de fundos. É um único fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então, ao você comprar esse fundo imobiliário, que seria a caneca, você vai estar comprando vários outros fundos imobiliários. Tem o BCFF11, tem o KISO11, que são exemplos de fundos imobiliários que os iniciantes podem começar. Mas lembrando que nada que eu falo aqui é uma recomendação de compra. São exemplos que eu estou te dando para você entender melhor como você pode começar. Você não procrastinar mais, você começar. Porque quanto antes você começar, melhor vai ser os seus resultados. Cada vez que você adia um dia para começar, você está ficando um dia mais distante do seu sonho, de ter a liberdade financeira, de alcançar a independência financeira. Então é muito importante você começar o quanto antes. Se você ainda não tem confiança o suficiente, eu te convido para participar das aulas que eu dou toda terça-feira, 8 horas da noite. São aulas gratuitas de investimento que eu tiro dúvidas, passo muito conteúdo sobre investimento de renda fixa, renda variável, investimentos nos Estados Unidos. Para participar é 100% de graça, galera. É só se inscrever no primeiro link da descrição, entrar no grupo VIP do WhatsApp, que é por lá que eu envio o link da aula quando eu entro ao vivo. Então, toda terça-feira, 8 horas da noite, tem aula ao vivo e gratuita, e eu tirando todas as dúvidas e passando muito conteúdo. Então, você não tem mais desculpa para adiar isso. Não tenho conhecimento, não tenho dinheiro para comprar um curso. Eu estou te ensinando de graça, estou dedicando meu tempo para te ensinar. Então, se você não começar a investir, não se inscrever nesse canal, não deixar sua curtida, é porque você está procrastinando a sua mudança, e a responsabilidade de você estar vivendo essa vida é sua, galera. Desculpa ser sincero assim, mas eu sou sincerão desse jeito mesmo. Então, o primeiro investimento para iniciantes que eu gosto bastante são as ETFs. O segundo são fundos imobiliários, que você vai estar investindo no setor imobiliário. E também o terceiro investimento eu vou falar, são ações. Lembra que eu falei que ETFs é a sexta, no caso aqui, minha caneca de ativos? Agora vamos falar sobre ações. Só que ações tem vários tipos, tem da mais arriscada e também tem da mais conservadora. Você, investidor iniciante, você não pode começar por uma ação, por exemplo, Magazine Luiza, Cash 3, Oi, que são geralmente por onde o investidor iniciante começa.
Ele começa pelas ações que têm mais potencial de valorização, mas quanto maior o potencial de valorização, maior o risco. Essas ações são muito faladas no mercado financeiro, né? Muitos influencers fazem vídeo dessas ações, Magazine Luiza, Oi, Cash 3, por quê? Dá resultado, as pessoas estão pesquisando bastante, mas são empresas muito arriscadas que você tem que entender muito mais do que só analisar uma empresa, você tem que entender sobre o setor de varejo, taxa de juros, economia, é muito mais profundo. Então elas são boas ações que estudando pode te trazer um resultado bom, eu não estou dando nenhuma recomendação aqui, mas o investidor iniciante tem que ser mais paciente. Você não pode buscar resultado rápido. Quem busca resultado rápido acaba morrendo ali acaba morrendo no meio do caminho. Você tem que pensar no longo prazo. E quem pensa no longo prazo acaba tendo resultado no curto prazo. E quem pensa no longo prazo acaba tendo resultado no curto prazo. Comigo foi assim, galera. Aos 23 anos eu estava trabalhando de pedreiro, fazendo entrega no Uber Eats. E quando eu decidi focar, mudar de vida, buscar conhecimento e foquei no longo prazo, meu objetivo era de longuíssimo prazo, eu acabei conseguindo resultado no curto prazo. Eu fiquei milionário aos 26 anos. Então, 23 anos eu estava trabalhando de pedreiro e 26 anos eu fiquei milionário. Olha isso, galera. Então, quando você foca no longo prazo, você tem chance... Quando você foca no longo prazo, você tem a chance de mudar de vida no curto prazo. Mas se você já começa focando no curto prazo, você vai desistir, você não vai ter força para continuar aquilo no longo prazo e você nunca vai ter resultado. Então você tem que começar a investir em ações, mas investir em ações que não vão te dar um resultado absurdo da noite para o dia, não vão te deixar milionário da noite para o dia. E você tem que aceitar isso, porque se você começar procurando dinheiro fácil, você vai morrer no meio do caminho e não vai conseguir resultado. Então ações para iniciantes são ações perenes que a gente chama no mercado financeiro. São aquelas ações que já se provaram no tempo e não vão ter mais uma valorização de 100% de um ano para o outro, mas vão ter de 15%, vão ter de 20%, vão pagar ótimos dividendos para você trimestralmente, algumas até mensalmente do setor financeiro. Então, para você investidor iniciante, eu recomendo você começar Para você, investidor iniciante, eu recomendo você começar pelo setor financeiro, seguradoras e setor de energia, porque são setores que a gente sempre vai precisar. São setores que já duraram muito tempo e tendem a durar muito mais tempo. Por quê? O setor elétrico, a gente sempre vai precisar de energia. Pode ser energia limpa ou suja, a gente vai precisar de energia. Tudo aqui precisa de energia. O meu microfone, a luz, o computador, sem energia a gente não estaria onde a gente está hoje. Então a gente sempre vai precisar dessas empresas. São empresas menos arriscadas do que uma empresa, por exemplo, o Magazine Luiza, que é setor de varejo, que vende produto dos outros e dependendo da taxa de juros, ela muda completamente. Setor financeiro, os bancos existem há centenas de anos e cada vez crescendo mais. Olha o Banco Itaú, o Banco do Brasil entregando lucros absurdos, mesmo sendo estatal. E também seguradoras, a margem de lucro das seguradoras são absurdas aqui no Brasil. Então, ao investir nessas empresas desse setor, o seu risco vai ser muito menor. Então, são esses os 3 investimentos para iniciantes que eu recomendo: ETFs, fundos imobiliários e ações, mas sempre começando da maneira certa, com segurança e responsabilidade e buscando conhecimento. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!